Olá, olá, olá! Bem-vindos a mais um AMPSI Podcast. Meu nome é Rodrigo Machado, eu sou o apresentador de hoje e eu estou aqui com um ilustre convidado, o professor Javer, psicólogo. Falei para vocês certo? Javer, psicólogo. E hoje a gente vai falar sobre psicopatologia, quais são suas faces e qual é a sua relevância na clínica do psicólogo e nessa intersecção que é tão fomentada pela AMPSI entre a psicologia e a psiquiatria. Então vamos lá, Javer, conta pra gente aí quais são as faces da psicopatologia, qual é a sua relevância? Rodrigo, obrigado pelo convite, obrigado AMPSI, Clube Psi, toda a turma aí que a gente trabalha junto e tal. E falar de psicopatologia é muito interessante, né, cara? Porque tem uma história aí bem complexa, contraditória na nossa história aí ocidental. A gente pode pensar aí no início, ali na Grécia Antiga, com Hipócrates, quando ele já falava ali daquelas enzimas fleuma, bilis negra, e talvez ali a primeira concepção do estado depressivo maníaco, né? Aí o que veio a ser uma bipolaridade hoje em dia. Então, Idade Média, a psicopatologia foi vista muito como uma possessão demoníaca, né? A loucura como uma possessão demoníaca, já com muito preconceito na sociedade. Logo mais a gente vai abordar isso, com os hospitais gerais, onde tanto o transtorno mental, como também qualquer tipo de comportamento à margem da sociedade era colocado de lado, era preso, né? Naqueles hospitais gerais ali, Idade Média, colocavam ali tanto prostitutas como doentes mentais, como pessoas que estavam de alguma forma ali inadequada, né, aos valores, princípios da sociedade. E depois, mais para frente, aí com seus colegas Felipe Pinel, Esquirol, psiquiatras que começaram ali a começar a estudar mais a fundo a psicopatologia, começou os primeiros tratados aí, né, de psicopatologia, os sintomas e o transtorno mental começando a ser visto como algo mais, precisando ser algo mais cuidado, com uma certa humanidade, né? Aquele clássico do Felipe Pinel, onde ele soltou todos os loucos dos hospitais, né? E então, assim, tem essa evolução aí que é problemática e interessante, né? Quando também a gente pensando já no lado moderno, os manicômios, o modo como o louco também foi por muito tempo tratado, né? Nos manicômios, na verdade maltratado, ali não tinha muito tratamento terapêutico, era mais também uns resquícios daqueles hospitais gerais, onde era só o médico psiquiatra, às vezes também um médico psiquiatra por uma demanda de 500 pacientes, poucos enfermeiros, nenhuma equipe multidisciplinar, né? Muito diferente do hospital psiquiátrico, né, de hoje em dia. Depois da lei antimanicomial, tal, da reforma psiquiátrica. E eu trabalhei 8 anos num hospital psiquiátrico, junto aqui com o Dr. Bruno Reis. E com um modo de se relacionar com a psicopatologia, com o estudo, mais importante ainda, com o paciente de uma forma muito mais humanizada, né? Com um tratamento científico, né? Eu também trabalhei bastante tempo em hospital e assim, é gritante a diferença, né? Parte da minha formação ocorreu ali dentro do complexo hospitalar do Juqueri, né? O famoso Juqueri, o exemplo mais claro, né, da construção manicomial que a gente tem
provavelmente no estado de São Paulo, talvez no Brasil. E lá dentro eles criaram um núcleo, o CAISM de Franco da Rocha, e que é um exemplo de centro de unidade de tratamento do estado de São Paulo. É formidável lá o tratamento, a visão e a abordagem multidisciplinar, mas é muito interessante assim, o quanto que ali é um núcleo, e até o momento que eu estava na parte da minha formação, ainda existiam os moradores do Juquerizão, né? Porque o Juqueri ainda não era oficialmente fechado, ele não admitia novos pacientes, mas ainda tinha resquícios dessa vivência manicomial. E mesmo com tantos anos, assim, o olhar que a gente tinha ali, até a forma como os profissionais trabalhavam lá, era muito distinta dos dois ambientes, assim. E é interessante de ver como que a gente teve essa evolução, como a gente está trabalhando para dissolver esse estigma associado ao atendimento do paciente, e a relevância, né, de uma equipe bem afiada e com uma boa visão de técnica para finesse psicopatológica, né, assim, de avaliação psicopatológica. Isso é fundamental, né, tanto para o psiquiatra quanto para o psicólogo, né? É verdade, hoje em dia a psicopatologia ela tem um viés científico, né, mas também com algumas peculiaridades, né, no sentido teórico, né, quando a gente fala de faces da psicopatologia, a gente pode pensar em algumas vertentes, né? A psicopatologia, ela é uma ciência autônoma, porém ela também serve bastante como auxiliar de outras vertentes científicas, como por exemplo a psicologia, como a psiquiatria, como a neurologia, né? Na verdade, uma alimenta a outra ali, né? Unindo esforços, pesquisas para contemplar de uma forma mais completa o ser humano. Então a gente hoje em dia estuda a psicopatologia também muito referenciado às neurociências, né? O que tem de mais atual. E assim, como toda ciência tem seus limites, né? A psicopatologia, ela estuda o ser humano no seu limite da enfermidade, né? A gente estudar o ser humano só pela psicopatologia é algo que é limitado, né? Para a gente compreender, por exemplo, nós como clínicos, né? Psicólogo clínico, psiquiatra clínico, só pela psicopatologia seria algo limitado. Muito mais que isso, né? Muito mais do que isso, né? A psicologia, ela trabalha com os mecanismos ditos normais, né, do ser humano, os pensamentos, os comportamentos, o lado existencial todo, né? Então a gente acaba tendo um complemento da psicopatologia que pensa no viés de déficit, né? A psicologia, ela pensa no funcionamento dito normal, dito natural do ser humano. Então, uma complementa a outra. Então, falando das faces, né, a gente pode colocar algumas vertentes que, por vezes, na história já foi algo mais complicado, no sentido de uma compreender a outra, às vezes vieses, assim, pessoas que às vezes tomam identidade com uma certa vertente e vira militante daquela vertente, mas a gente sabe que hoje em dia, cada vez mais, e até é um trabalho que a gente faz na AMPSE, né? Como unir psiquiatras, psicólogos e todas as vertentes, né? Pensando no que é mais importante para a gente, que é o cuidado, é o tratamento do paciente que nos procura. Independente das vertentes, elas se complementam, né? Porque senão elas não existiriam. Como Totalmente. tudo na história deixa de existir se não tem relevância. Então, se elas estão aí, as diversas vertentes, é porque elas têm um aspecto complementar. Dão uma visão prismática sobre o mesmo problema, mas com um enfoque diferenciado, né? Exatamente. A gente pode pensar, por exemplo, existem algumas vertentes, né? As mais importantes, vamos dizer assim, na psicopatologia, a gente pode pensar na psicopatologia dinâmica, né? Ou psicanalítica, que compreende o ser humano com os seus desejos, né, com as suas forças conflitantes
inconscientes, né? Como Freud disse que o ser humano não é senhor da sua própria casa, né? A gente não é 100% controlado, a gente não consegue se controlar 100%. Temos os nossos pontos cegos da vida, aquela coisa da gente olhar para trás e pensar, nossa, como é que eu pude fazer aquilo? Poxa, mas parece que não era eu. Pois é, né? Diz a psicanálise que é o inconsciente trabalhando. E temos algumas outras vertentes, como, por exemplo, a comportamental, né? Que trabalha por um viés cognitivo, né? Da referência dos comportamentos, da análise do comportamento, na pesquisa cognitiva geral. A psicopatologia comportamental vê muitos os sintomas como aprendizados, né? Sintomas como resposta e estímulo, e cada sintoma é aprendido familiarmente, socialmente, e é reforçado, né? Diante da experiência. Então, eles tomam esse viés assim mais pensando num aprendizado, num reforço, né? Esse é o viés psicopatológico comportamental. A gente pode pensar também na psicopatologia fenomenológica. Era aí, né? Que eu queria chegar, sua área. Que é um lado clássico. A gente for pensar no Jaspers, né? No psiquiatra Jaspers, que fez aquele grande tratado, Psicopatologia Geral. Eu tenho que admitir que eu dormi já umas 3 vezes lendo aquele tratado. Mas é fundamental para todo mundo, mas é denso, né? Denso. É uma leitura muito áspera, muito difícil. Não dá para você pegar aquele livro Psicopatologia Geral e ler como você lê um best-seller qualquer. Você precisa ter uma boa introdução, você precisa ter um grande interesse sobre a obra, porque interessante, porque o Jaspers ele criou ali um método compreensivo descritivo, né? Ele foi um dos primeiros a publicar os casos onde, em vez de falar o que é por exemplo, um delírio persecutório, ele colocava ele colocava um relato, como que o paciente descrevia aquele delírio persecutório. Hoje em dia, para a gente é normal, a gente vê relatos e tal, mas foi o Jasper que colocou ali no livro os relatos, né, de como que é sentir um episódio maníaco, relatado pela pessoa que sente aquilo, um episódio depressivo. Então, assim, teve uma riqueza muito importante para a clínica. Detalhamento da vivência desse processo psicopatológico com uma riqueza assim que aí entra num ponto que muito é do meu interesse, que, bom, a gente está falando aqui de Jaspers com toda a sua densidade, toda a sua riqueza de detalhes, e aí quando a gente vai avaliar essa faceta, né, esse contínuo do processo de adoecimento, a gente entra nos manuais mais modernos como o DSM. Você acha que a gente vem num ciclo histórico de grande reducionismo, né, da psicopatologia como um todo? Como que acho que existe essa crítica, e eu me coloco nessa posição também crítica, de acho que existe um reducionismo muito grande, né, pela forma como, talvez puxado pela Academia Americana, né, de Estudos, que ganhou sua relevância, né, no contexto geral aí, em cima das academias europeias. E você enxerga que também existe esse reducionismo? Com certeza. Com certeza existe. Se a gente for pensar, por exemplo, numa das vertentes da psicopatologia, é a psicopatologia categorial, operacional, né? Onde o esforço do estudo, da pesquisa, é apenas delimitar as fronteiras entre os transtornos mentais, os sintomas, os espectros, né? É uma psicopatologia totalmente pensada de uma forma categorial, né, de uma forma pragmática, para funcionar no sentido
por exemplo, de escrita de relatórios, às vezes pesquisas também, isso é necessário, mas não tem nenhum raciocínio crítico ali, filosófico, né? Não existe um debate diante da problemática que existe na psicopatologia, né? É algo realmente mais pragmático, ali de uma utilidade clínica, né? Muitas vezes pouco usada para quem é um psiquiatra, um psicólogo mais experiente. Né? É claro que a gente precisa saber o que está acontecendo ali no DSM-5, no CID-11 e tal, né? Mas até, por exemplo, o DSM-5, você falou americano, e o CID, eles usam a psicopatologia categorial, né? Essa é a vertente que eles usam. E a gente vê como, assim, uma psicopatologia mais simplória. Tem a sua utilidade, né? Tem a sua razão de ser, mas se a gente for pensar só assim, é uma coisa que fica paupérrima, né? Por exemplo, a gente tem a vertente da psicopatologia social, sociocultural, que é uma vertente muito importante, que é muito mais riquíssima, né? A psicopatologia sociocultural pensa o transtorno mental, a pessoa portadora do transtorno mental, em relação com a sociedade, né? Isso é muito interessante. Em relação com seu histórico, em relação com seu tempo, né? Relação com a cultura, pensa na questão no reflexo nos sintomas psicopatológicos de discriminação, de preconceito, né? De pobreza, de migração, né? De estresse ocupacional, por exemplo. Então, assim, é uma psicopatologia que é muito importante para a gente entender, né? Essas questões psicopatológicas. Tem uma vertente que também e é relativamente nova, que é a psicopatologia positiva, né? Que ela aborda, é como se fosse uma certa revolução na psicopatologia, porque a psicopatologia, no geral, pensa o transtorno mental com seus déficits, né? E a psicopatologia positiva, ela pensa na questão inversa, né? Ela pensa na questão também das suas forças de personalidade, né? Pensa também nas suas realizações, ela pensa nos avessos, por exemplo, de uma falta de sentido. Então, como é que é a falta de sentido, mas como é que é o sentido na vida dessa pessoa? Como é que já teve sentido na vida dessa pessoa? A pessoa tem uma ingratidão, mas como é que é a gratidão na vida dela? Né? Então, pensa faz uma balança que, assim, enriquece muito a psicopatologia. Que interessante, né? Muito interessante. Muito legal. Muito legal porque todos os estudos que a gente vê é tudo voltado para o patológico, né? Para o adoecido, para o que é definido como processo de adoecimento, né? Agora, definir o outro lado da moeda talvez seja mais interessante, né? Talvez a gente careça de estudos, né? De uma análise mais crítica em cima disso. E tem uma funcionalidade clínica muito importante também, né? Porque o paciente, ele vem nos procurar totalmente ali machucado, né? Totalmente com viés negativo de si mesmo e da vida. Se a gente ficar só abordando esse lado negativo, a gente vai ficar reforçando esse lado dele, né? Patológico. Então, se a gente abrir possibilidades de compreensão do que já foi bom na vida dele, do que a parte até atual que está sendo boa na vida dele, ele não está vendo porque ele está com um olhar patológico diante da vida, de si mesmo, né? E até das possibilidades, potencialidades que aquela pessoa tem e que ela, naquele momento doentio, ela nem acredita que tem, né? O viés é totalmente negativo. A gente só enxerga o copo meio cheio do que meio vazio, né? Exatamente. É meio vazio do que meio cheio, aliás. Isso,
A Ordem dos Tratores não altera o viaduto. Legal, poxa, e o Javé é tão legal o papo com ele, que ele é tranquilo, ele é zen, é quase uma sessão de mindfulness aqui com ele, poxa, eu saio, meu tag tá quase tratado depois desse podcast aqui, com essa voz suave, tranquila aqui. Olha, agradeço a presença desse ilustre colega aqui, é um papo muito legal, muito agradável, um poço de conhecimento, eu fico espantado aqui toda vez que eu converso com ele, do quanto que ele agrega aqui e o quanto que eu aprendo, né, na sua presença. Então, obrigado, Javé, pela presença. Um dia eu ainda acerto seu nome direitinho. Obrigado pela presença, é sempre um prazer ter você como parceiro da AMPS. Demais aqui e agradeço somente. Agradeço demais, Rodrigo, também por você ser meu colega, aprender também muito contigo, te acompanho nas redes e tal. Antes de você me conhecer, eu já te conhecia, teus artigos todos, te vi lá no Masterclass, foi demais. E fico muito lisonjeado de fazer parte aí da docência da AMPS, Clube Psi, e quando precisar, estamos aí. Legal, obrigado, gente. Valeu.